Bom dia, cheirosos, cheirosos. Tomar uma aguinha. Bom dia, Camila. Esperar vocês entrarem um pouquinho. Bom dia. Mandem aí corações. Oi, Rafa, meu amor. Bom dia. Ai, que saudade de você. Gente, acordei super disposta hoje. Ontem, acho que eu tava meio michuruca assim, né? Porque eu tinha viajado e realmente viajar grávida bateu um cansaço ontem, assim, que eu fiquei bem quietinha. Mas hoje eu tô bem, tô me sentindo animada, disposta. Levantei, já coloquei essa blusa rosa de cor pra dar energia. Bom dia, Daisy. Gente, mandem um aviãozinho aí pros amigos de vocês, pros amigos que querem ter dicas do que comer, café da manhã, almoço e jantar, lanches, dicas de receitas, modo de preparo, praticidade no dia a dia. Faz toda a diferença. Podem mandar os coraçõezinhos para avisar, porque quando vocês mandam um coração, aí começa a aparecer para as pessoas que a gente já está ao vivo. Então vocês me ajudam a divulgar e a gente ter uma audiência e trazer pessoas aqui para bater papo, para mim não ficar sozinha, porque é tão ruim a gente disponibilizar um tempo e não ter vocês aí do outro lado. Tudo bem que a grande maioria assiste depois, porque eu estou fazendo num horário que as pessoas já estão trabalhando, mas é o horário que eu estou mais dispostas. Estou mais dispostas, né? Que estamos mais dispostas. Então, eu optei por fazer pela manhã. Eu pensei em fazer no horário de almoço, mas eu acho que no horário de almoço as pessoas não estão, sei lá. Estou fazendo aqui esse horário mesmo. Eu acho que é melhor. Mas vamos lá. Você é linda. Obrigada. Gente, eu grudei minha meia aqui na cadeira. E agora vai estragar minha meia. Ai, meu Deus. Ao vivo. Só eu mesmo. Eu tô usando aquelas meias ortopédicas, eu acho, de compressão. Ah, não, vai rasgar minha meia. Live, ao vivo, é assim, gente. Meu Deus, acho que eu vou pedir socorro pra minha mãe. Minha mãe tá em reunião já, no teletrabalho dela. Essas meias são tão caras. Perrengue. Perrengue na hora da live. Gente, que pareceu um grampo aqui. Acho que eu vou ter que ficar quieta a live inteira. E depois eu grito minha mãe pra tirar, pra me desenroscar, pra não rasgar minha meia. Mas vamos lá. Essa foi ótima. O dia já começou assim, amarrada na cadeira. Mas tá tudo bem. Amo suas receitas. Obrigada, cheirosa. Gente, acabei de fazer um pãozinho de frigideira de aveia. E é muito simples, né? Muito prático fazer. Gravidinha mais linda. Obrigada. Eu amo o carinho de vocês. E eu fiz um pãozinho hoje de aveia, mas você pode fazer com farinha de linhaça, farinha de amêndoa, qualquer farinha que você tiver aí, farinha de banana verde. Eu salvei as mensagens que vocês mandaram naquele box que eu coloquei aqui na caixinha de dúvidas sobre o uso de alguns ingredientes que vocês sabem que é saudável, mas não sabem como usar. E hoje eu já vou fazer uma receita que é o pudim de chia, que vocês me pediram, que não sabem usar chia, fazer o uso da chia. Então nós vamos fazer hoje um pudim de chia. Vou filmar o passo a passo de como eu faço o meu pudim de chia. Eu gosto de usar leite vegetal. Mas se você quiser usar outro leite, não tem problema. Eu gosto de usar leite de coco e
Eu até postei ontem à noite, postei várias receitas aí no meu Stories, que estão no meu perfil, que às vezes vocês não conseguem ver, porque já tá lá embaixo, né? Que eu tô produzindo bastante conteúdo, graças a Deus. Tô produzindo muito conteúdo para vocês, tô evoluindo muito na produção de conteúdo. Quero o feedback de vocês, que se tá sendo positivo os meus conteúdos, se tá ajudando vocês, se tá fazendo vocês terem um raciocínio mais claro, mais lógico, com relação à alimentação mais saudável, mais limpa, ou se não está sendo legal. Se não estiver sendo legal, vocês podem falar também, que eu estou aqui aberta para ouvir vocês e ter a opinião de vocês no meu processo de construção, porque aqui eu estou construindo a minha marca 90 Chaves e eu conto com vocês. Por que é 90 Chaves? Porque é 90% de boas escolhas, de comida de verdade. E é essa o meu método. E eu faço em mim, acredito, e outras pessoas também fazem e dá super certo. Ser 90% saudável é fácil e você ganha liberdade de escolha, de leveza, de simplicidade e não fica se punindo, se massacrando aí para ter um estilo de vida mais saudável. Hoje eu estava fazendo uma reflexão com a minha mãe, tomando café da manhã. Aquele pãozinho eu dividi com ela, mas você pode fazer uma porção e comer sozinha, não tem problema. É um pãozinho super pequenininho, ele fica esse tamanhozinho assim, ó. Eu faço com 2 ovos, bato com 2 colheres de aveia bem cheia. Coloquei uma pitadinha de sal, uma pitadinha de fermento e levei na frigideira. Outra coisa, às vezes vocês podem estar sentindo eu falando devagar, respirando mais, mas é porque, gente, eu já tô sofrendo uma pressão do Davi aqui e a minha respiração já não tá a mesma. Esse menino tá fazendo 33 semanas hoje. Então, com isso, aqui tá tudo apertadinho, né? Os meus órgãos. E eu não tô conseguindo respirar, assim, com aquela leveza de antes. Então, às vezes eu tô falando aqui, aí eu canso, aí eu dou aquela respirada funda. Porque o espaço aqui já tá bem pequeno. Quantos quilos eu engordei? Eu engordei 9 quilos. Ganhei 9 quilos, gente. Muito quilo. Eu achei que eu ia conseguir manter aí uns 7 quilos, mas eu já engordei 9 quilos. E tá sendo um processo, assim, de adaptação. Mas eu acredito que isso eu vou perder rapidinho, tô bem tranquila depois que ganhar. Agora, eu senti muito a mudança da estrutura corporal. Eu ganhei muita gordura, perdi muito músculo. Então, é um processo depois de reconstrução que eu vou ter que fazer bem intenso aí com musculatura, né? Sou pós-bariátrica, engordei 5 quilos, estou com 30 semanas. Está ótima, só engordou 5 quilos. Aí, parabéns. Eu engordei valendo. Mas eu comi valendo também. Bom dia, meu bem. Eu engordei, gente. Depois eu quero fazer a live sobre a gestação, porque eu vou compartilhar todos os episódios que eu tive na minha gestação com vocês. Até aqui, né? Eu vou ver se eu faço segunda-feira essa live. Vocês me mandaram alguns questionamentos sobre a minha gestação. E eu quero sim dividir com vocês essa importância dos sentimentos, da aceitação, das mudanças. É muita coisa para a mulher processar em pouco tempo. Então, realmente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, saber filtrar as coisas que chegam aos nossos ouvidos para que a gente não se machuque e não fique com sentimentos
confusos. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho, deixa eu beber uma água primeiro. Tá aí na live, conferindo. O áudio tá bom? Manda um joinha se tiver bom o áudio. Tá ótimo, né? Ó, uma cheirosa falou aí que a gente tá bem, que ela engordou 30 quilos na gestação. Obrigada pelo elogio. Eu sou uma pessoa que ama receber elogios, viu, gente? Não é sendo snob, é porque as pessoas não sabem receber elogios, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a elogios também. Então, eu sou grata a cada elogio que vocês me mandam. Gente, é o seguinte, eu estava fazendo uma reflexão e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu estava tomando café da manhã com a minha mãe, deixa eu voltar, né? Que eu vim pro assunto aqui de gravidez. Nós estávamos tomando café da manhã agora. E aí minha mãe falou assim, você vai falar sobre o que na live hoje? Aí eu falei, hoje eu vou dividir dicas sobre as minhas refeições do dia a dia, o que eu opto, né, por tomar café, lanchar, almoçar, o porquê das opções, o porquê das minhas escolhas no dia a dia. E mais uma vez eu queria falar assim, que não é regra, cada dia é único, cada dia eu faço uma escolha, cada dia eu como o que tem. Eu não sou aquela pessoa que segue cardápio bonitinho ali, né, que faz questão de ter o cardápio. Não, eu como o que tem realmente. E tem dia que realmente na geladeira só tem ovo, não tem muitas opções. E a gente se vira com o que tem. Tem dia que a gente faz compra e aí tá tudo perfeito, maravilhoso. Então, eu sou uma pessoa normal como vocês. Tem dias que a gente tá melhor planejado e tem dias que eu estou menos planejado, né? Tem dias que a minha alimentação tá menos planejada. Mas eu consigo ainda assim fazer uma boa escolha e tudo. Então, vamos lá. O que acontece? E aí eu tava dividindo isso com a minha mãe e ela falou assim, então, eu acho muito legal quando você faz esse compartilhamento, quando você divide, porque você influencia todo um meio. O Maico estava aqui comigo, e aí ele foi viajar, e ela fez essa observação, assim, você já reparou o tanto que você influencia o outro? Eu falei, um pouco. Porque por mais que a gente faça esse trabalho aqui de incentivar, de compartilhar boas escolhas, às vezes a gente acha que não está incentivando tanto assim, né? De estar influenciando tanto assim. Eu sempre fico um pouco na dúvida se realmente as pessoas estão captando a minha mensagem, se eu estou sendo clara ou se eu estou sendo confusa na hora de passar essa mensagem. Como está sendo essa reciprocidade, né? Nosso convívio no digital. E aí ela fez a observação assim, você influencia todo mundo o tempo inteiro. Por exemplo, não significa que a pessoa não esteja te compartilhando aquilo ali ou fazendo exatamente como você. Mas o que acontece? Já fica no seu subconsciente todo esse processo de que a Renata faz uma alimentação bacana, faz boas escolhas, busca conhecimento nessa área. E aí ela começou a citar, tipo, na minha família, eu tenho uma família muito grande de parte de mãe. E a gente começou a fazer os encontros de família.
todo ano tem um encontro de família. Então, eu conheci primos que eu não conhecia. Eu conheci várias gerações da minha família que eu não conhecia, ou que eu só tinha visto quando eu era pequena. E aí, nos encontros, eu fico assim, gente, mas podia usar menos óleo, né, nisso aqui. Tipo, vai fazer um pão de queijo. Aí tá enrolando o pão de queijo, eu vejo aquele pão de queijo brilhando, assim. Aí eu falo, então, podia não usar óleo, né, nesse pão de queijo, usar menos. Ou usar manteiga de leite, assim, para dar uma quebrada. E aí as pessoas já começam a observar, já começam a captar e receber essa influência. Mesmo que seja leve, superficial, de um palpite, de uma fala. Por eu não comer, às vezes eu não como tudo que tem no encontro de família. Às vezes eu só dou uma beliscadinha ali e tal, como um pão de queijo e pronto. Por quê? Porque como o meu organismo já já está acostumado com esse meu processo de não fazer essa ingestão alta de óleo, quando eu como me dá muita azia. Mesmo eu falando assim, vou comer, tô aqui, um momento único e tal. Mas aí eu como um pão de queijo, me dá azia. Se eu comer um pastel frito, me dá azia. Então, não é recriminando. Eu não faço esse papel de recriminar as pessoas. Eu tento compartilhar um pouco o meu conhecimento. E o que eu uso pra mim. E que às vezes não é legal, né? Aquele uso excessivo. E aí as pessoas absorvem, sim. Eu achava que não absorvia tanto. Mas depois você vê, postou uma comida no grupo, aí já manda. Olha, Renata, esse prato tá muito 90 chaves. Então, você acaba influenciando sem perceber. Hoje, meu marido, o Maico, ele mudou totalmente. E ele fala assim, a minha cultura era muito diferente da sua, né, da alimentação. E aí, com o passar dos dias, né, do tempo que a gente está junto tem 3 anos que a gente mora junto. E ele realmente mudou as escolhas dele, foi mudando. A gente faz a opção de não comprar muito em casa, assim, realmente. Às vezes ele fala assim, amor, a gente podia, tipo, comer um podrão hoje. Ele fala isso assim, a gente podia pedir alguma coisa hoje, né? Aí eu falo, não tô afim não. Aí ele olha pra mim, é mesmo, né? A gente nem precisa. Então, eu vou influenciando. Claro que tem dias que a gente pede hambúrguer, eu amo hambúrguer. Mas aquele hambúrguer gourmet, não aquele hambúrguer do McDonald's, do Burger King. Esses hambúrguer não, eu gosto de hambúrguer de carne de verdade. Então, às vezes a gente pede, às vezes pede uma pizza. Mas até no pedido de uma pizza, eu faço um filtro. Por quê? Porque às vezes eu peço uma pizza e eu não peço pizza com calabresa, pizza com bacon, pizza com muitos embutidos em geral, azeitona, palmito. As minhas pizzas é sempre um pedido assim, de filé com queijo, ou de frango com queijo, ou de queijo com manjericão. É sempre um pedido mais assim, mais básico, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é sempre um pedido com menos ingredientes. Eu escolho ali uma carne, um queijo e normalmente é esse o meu pedido. Eu não faço aquele pedido igual eu vejo de pizza, que tem lombinho, bacon, aí azeitona, palmito, muita coisa. Eu faço aquele pedido de uma pizza mais suave ali, né? Menos ingredientes. E tá tudo bem comer uma pizza de vez em quando, não tem problema nenhum. Só que você percebe que até no pedido de uma pizza você pode filtrar um pouco, diminuir
a quantidade desses ingredientes, diminuir a quantidade de consumo de gordura, de sódio. Então, são escolhas e influências que você faz. E aí eu fiquei pensando em outro ponto. O quanto o todo também vai te influenciar. Você influencia o meio e o meio influencia você. Por que os treinadores de coach e tudo falam o seguinte? Você é reflexo das 5 pessoas mais próximas de você. Então dá um minutinho aí e pensa, quem são as pessoas mais próximas de você? As 5 pessoas que estão com você ali no seu dia a dia. E é conflituoso, porque é sua família, são pessoas que você ama. Mas elas estão sendo boas influências? Ah, mas aí eu vou ter que me afastar da minha família? Não, não é isso. É você colocar um filtro. Porque mesmo que são pessoas que você ama, às vezes está te influenciando no sentido que não seja a melhor opção para você, que você já está tendo consciência que não é a melhor opção. Então, comece a analisar o que você está influenciando no meio ou se você está sendo só a influência do meio. Por quê? Porque eu acabo influenciando mais do que sendo influenciada. Mas por que eu influencio mais? Porque eu já tenho a minha opinião formada, eu já tenho consciência, eu busco conhecimento, eu busco mais equilíbrio. E tudo isso faz com que eu influencie mais. Mas com certeza eu não deixo de receber influências. A gente está fazendo esse papel de influenciar e ser influenciado o tempo inteiro. Ainda mais hoje com a internet. Que a gente está ali, sempre no mundinho perfeito do Instagram. E não existe mundo perfeito. A vida das pessoas não são perfeitas. Não pense você que você segue um casal blogueiro aí, que eles postam só felicidade, que o relacionamento deles é perfeito, que não tem briga, que não tem ciúme, que não tem algum momento de desconforto. Todo mundo tem. Todo mundo é normal. Só que às vezes tenta passar uma coisa na rede social que não é. Isso eu não acho bacana, porque aí você está influenciando a pessoa com uma falsa verdade, né? É como se eu não fizesse essas escolhas e ficasse aqui só falando com vocês que eu faço. Como assim? Né? Isso não ia ser legal. Então, hoje quando eu vou comer, às vezes eu acho até engraçado, tipo, se eu tô com alguns amigos, alguma coisa, e a gente vai comer um hambúrguer ou eu vou comer um doce, as pessoas me olham, vocês não estão entendendo. Eu sou recriminada. É como se eu jamais pudesse comer alguma coisa que não fosse realmente saudável. Então, é uma cobrança desnecessária, porque eu não estou aqui falando que eu como só saudável. Não é isso. Eu estou aqui para te influenciar e te gerar praticidade para que você aumente o seu poder de fazer boas escolhas. Mas eu não estou aqui falando que eu como 100% saudável. Igual um dia eu fui jantar no Paris 6, eu postei a sobremesa. E aí uma colega minha até me mandou, ai, eu sabia que você não comia 100% saudável, né? Você também tem vida, você sai para jantar, você sai para descontrair e prova as coisas. Falei, com certeza, jamais. Eu não quero pregar aqui que eu sou numa linha 100% saudável e eu já venho falando isso para vocês. A questão é a diferença que está no meu meio, no meu dia a dia, os meus hábitos diários. Os meus hábitos diários, ele não vem cheio de açúcar, cheio de óleo, cheio de fast food. Não vem, não tem. A minha história é realmente de comida simples, comida do interior. Eu venho de família humilde, que a gente morava em cidades pequenas, que nem tinha esse acesso assim.
A única pizza, eu acho que tinha na cidade, nem era tão boa assim, nem era de forno a lenha. A comida que a gente tinha mesmo, assim, era peixe, era farinha, era mandioca, era comida de verdade. Então, quando você está aqui na rede social fazendo esse trabalho de compartilhar, de influenciar, às vezes as pessoas te dão um rótulo e que você não pode abrir mão daquele rótulo, que você é 100% aquele rótulo ali, ó, tá aqui, ó, pá, na minha testa, só come comida saudável. E não é assim. Eu sou uma pessoa normal, assim como você. Tem dias que eu tô mais ansiosa, tem dia que eu tô com vontade de comer doce, tem dia que eu quero comer mais, quero me sentir realmente cheia. E tá tudo bem. A diferença tá, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência que no meu dia a dia eu tô fazendo boas escolhas e eu tenho consciência que eu também posso me permitir. Eu não sou escrava da alimentação e nem tenho um rótulo de saudável porque eu incentivo vocês a fazerem melhores escolhas. Eu não estou aqui para rotular vocês e nem quero ser rotulada. Mas as pessoas tendem a rotular a gente, sim. E aí o dia que você quer comer um bolo de aniversário, você quer comer uma pizza, é como se você não pudesse comer. Meu Deus do céu, você não pode. Né? As pessoas me rotulam assim, eu percebo, é muito engraçado. Às vezes a pessoa nem fala. Oi, Iraci, minha linda, tá maravilhosa. Às vezes as pessoas nem falam, mas olham. E às vezes um olhar fala muito mais que palavras. E aí olha pra mim assim, como se... É muito engraçado, tipo, eu dou risada, eu falo, ai meu Deus. Mas aí tá tudo bem, porque a gente também paga um preço, né, por fazer escolhas e por falar das escolhas da gente. A gente paga um preço por ser público, né? A gente paga um preço por ter essa postura de influenciar, a gente paga um preço por isso. Mas assim como eu citei ontem, que eu não fico falando para ninguém que bebe, que fuma, que come um monte de besteira, eu não falo nada. E tá tudo bem. Só que aí as pessoas quando vê a gente comendo saudável, quer falar, quer dar opinião, que a gente que tá errado. E essa questão do meio e de influenciar o outro, ela acontece no dia a dia, constantemente. Eu estou influenciando vocês e vocês estão me influenciando, mas a gente não está aqui para ser rotulado, a gente está aqui para levar conhecimento, para fazer esse aflorar essa vontade de comer outros alimentos, de provar. Eu acho tão bonitinho quando o Michael vira para mim e fala assim: amor, acho que eu nunca comeria essas coisas se eu não tivesse conhecido você. Porque ele fala assim, eu nunca teria acesso, eu nunca estaria aberto para provar outras coisas. E é muito bacana, porque eu vejo que ele já quer comprar um damasco, quer comprar uma castanha, quer ter em casa uma pasta de amendoim para vontade, que dá vontade de comer uma besteirinha, assim, sabe? Às vezes dá vontade de comer uma coisa diferente. E aí eu vejo essa atitude partindo dele. Eu falo, olha, que legal, né? Eu fico feliz de estar fazendo essas boas influências. Se você faz qualquer tipo de dieta, já começam a criticar. É bem isso, Iraci. As pessoas querem falar, né? Querem dar opiniões. Não pode comer nada fora da sua dieta, é bem isso. E as pessoas querem te recriminar, né? Quer pôr um peso em cima de você que não tem necessidade. Se eu faço 90% de boas escolhas, eu me permito 10% e tá tudo bem pra mim, tá tudo bem com o meu corpo, com a minha autoestima, com a minha índole, com o meu caráter, com o meu modo de pensar, com o meu conhecimento, tá tudo alinhado.
E isso está muito claro para mim. Só que as pessoas têm esse conflito e não fica claro para elas essa opinião. Então, eu queria trazer essa discussão aqui, esse tema para vocês, do quanto você está sendo influenciada e do quanto você está influenciando o seu meio. E que você tenha certeza que você influencia mesmo sem perceber. Porque eu vejo em várias situações que eu influencio crianças, minha enteada vem ficar comigo e ela já fala. Eu mostrei um vídeo para ela do açúcar. Vocês adoraram quando eu postei esse vídeo aqui. Eu amo essas receitas saudáveis, são muito saborosas e todos deveriam experimentar. Obrigada, Iraci. São receitas práticas, gente, para aquele dia que você quer fazer uma coisa diferente, mas também não quer se atolar de gordura, de sal, de açúcar. E faz toda a diferença. Ter essas opções, essa variedade de receita facilita muito no dia a dia. E eu estava contando o quanto que as crianças, quando convivem comigo, são influenciadas. Quando a minha enteada vem, ela quer tomar suco de caixinha. Aí o Michael compra. Aí eu falo, então, a gente podia fazer um suco natural. Aí o Michael olha pra mim, podia. Aí ele já comprou o suco. Aí eu falo, e aí, vai tomar esse suco seguido, vários dias? Como vai ser a ingestão desse suco aí? Tudo bem tomar um suco, não tem problema. Mas qual vai ser a frequência desse suco? Vai ser todos os dias? Vai ser só hoje? Aí tá. Aí você passa e pensa assim, a criança nem observou. Pois no outro dia, ela falou assim, hoje eu não vou tomar esse suco, porque hoje eu tomei ontem. E aí, eu posso tomar, só que eu não posso tomar todo dia. Eu falei, gente, que danada. Porque você influencia sem perceber, até uma criança. Eu acho que quando o Davi nascer, eu vou viver isso mais frequente, né? Porque aí realmente vai ser um espelho ali, vai ser diário. E aí eu vou conseguir fazer mais observações igual a essa. Como ela não mora comigo, eu não consigo observar muita coisa, mas eu fico impressionada. O quanto a criança absorve rápido e o quanto você influencia sem perceber. Então, eu espero que eu esteja influenciando vocês positivamente e que esteja sendo leve, que vocês estejam desabrochando aí para uma liberdade na alimentação com consciência, com tranquilidade, saindo daquela regra das dietas. Eu não sou contra a dieta, desde que você faça um acompanhamento. Desde que você saiba trabalhar o seu psicológico durante essa dieta, desde que você saiba trabalhar o pós-dieta, porque eu vejo que as pessoas sofrem muito, eu sofri muito e eu vejo isso. A pessoa toma remédio ou faz alguma dieta e aí às vezes deixa de fazer o pós. E o pós, ele é tão importante quanto o durante o processo da dieta. Tá bom? Ó, me fala uma coisa, como você consegue comer bem? Não consigo quando eu passo. Quando você vê, já tá comendo Nutella com sorvete. Então, tá tudo bem você ter um dia e comer Nutella com sorvete. Desde que você fale para o seu cérebro, para a sua consciência, que você vai fazer aquilo ali porque você tem consciência dessa escolha e que é uma escolha do momento. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é você entender o que está te levando a fazer essa escolha. Porque nós comemos sentimentos. E quando você não para e pensa, você só come no automático, você não consegue fazer essa reflexão. Hoje eu faço a reflexão, por que eu engordei 9 quilos na gravidez? Porque foi uma gravidez sem planejar, eu tive muita confusão de sentimentos no início, não soube trabalhar.
E eu estava comendo sentimentos no início. E devido ao enjoo, eu também estava me dando desculpa para comer mais carboidratos. Porque o carboidrato, ele traz prazer imediato. Ah, não era excesso, muito açúcar, mas eu também comia açúcar, comi doce, comi bolo. Coisas que no meu dia a dia eu não comeria, porque eu estaria treinando, estaria num outro movimento, num outro campo de sentimentos. Então, quando você se pega comendo sorvete com Nutella, se pergunte, por que eu estou comendo isso daqui? Aconteceu alguma coisa? Né? Eu tô bem, eu tô feliz. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu tô eufórica, feliz, animada com um projeto novo, com um desafio de um projeto, atendendo uma cliente que está sendo um desafio, eu fico tão empolgada, tão energética, que eu não tenho vontade nenhuma de comer besteira, de comer por prazer. E às vezes as pessoas não conseguem fazer essa leitura de quando está comendo pizza, de quando está comendo sorvete. E existem sentimentos atrás disso. Com certeza, o dia que você pede uma pizza, às vezes você fala assim, eu mereço. Eu mereço comer isso aqui hoje. O que está por trás desse eu mereço? Será que está por trás um trabalho infeliz, uma briga no seu relacionamento, um desgaste emocional? Por que você está merecendo comer essa pizza que vai te dar um grande prazer imediato? Sempre tem um porquê por trás aí. E eu sempre levo o meu estado emocional com consciência, assim. Não, espera aí, eu tô fazendo essa escolha porque tá acontecendo isso e isso. E aí, às vezes, eu como, mas depois eu reflito. Então, isso já muda o sistema. É diferente quando você nem reflete, você não pensa, você não para ter consciência daquele momento que está acontecendo ali com você exatamente, tá? Por isso que nos meus projetos, quando eu atendo, eu sempre falo, gente, tem que buscar uma conscientização. Se está muito difícil, busca um psicólogo, busca um terapeuta, faça boas leituras. Eu incentivo muito a meditação. É uma ferramenta que eu uso para mim e a meditação me faz super bem. Eu tenho terapeuta. Enjoei do terapeuta, eu vou para o psicólogo. Enjoei do psicólogo, eu vou para uma constelação familiar. Enjoei da constelação familiar, eu vou para um outro, eu vou para a igreja, eu vou para uma religião, entendeu? É sempre uma busca de equilíbrio mental, sentimental, é sempre uma busca de equilíbrio, de conforto, de ter um pouco mais de consciência, tá? Eu acho isso super bacana. Agora vamos lá, eu acho que ficou claro essa questão de influenciar o meio influenciar você. Pensem um pouco nisso. E ficou claro também as situações que você se pega comendo sentimentos. Eu acho que é tema até para uma live. Eu vou anotar isso aqui, né? Quando comemos sentimentos. Porque eu passo por isso e eu entendo. Tudo que eu falo aqui com vocês, gente, é porque eu passei. É porque eu entendo a verdadeira dor, o verdadeiro sentimento. Eu não sou um robô. Eu não sou aquele perfil que não passou pelas situações e está aqui só falando em cima de conceitos, né? Eu acho que quando você só fala em cima de estudos, é mais claro. Mas quando você passa pelas situações, é diferente. Você tem ali um sentimento, você tem uma verdade dentro de você e você viveu aquilo. É totalmente diferente. É igual quando eu faço alguma leitura e eu falo, tá bom, essa teoria aqui tá bacana. Só que aí, às vezes, na hora ali de viver aquilo, você não consegue levar aquela teoria em primeiro lugar. O sentimento vem em primeiro lugar, a ansiedade, o nervoso, aquela euforia.
tudo vai te influenciar e às vezes você não consegue aplicar aquela teoria exatamente. Por isso que eu gosto de compartilhar com vocês, eu espero ajudar muito vocês nesse processo, porque não é só um processo de emagrecimento, é um processo de autoconhecimento. Foi com autoconhecimento que eu ganhei essa liberdade na alimentação, na aceitação da imagem. E aí tem muitos processos, né? Não é só emagrecer. Agora vamos às dicas, acho que eu já falei demais. A Cheirosa está me perguntando aí se eu trabalho com a Nayara. Não, eu atendi ela por 3 meses. A gente fez um processo aí de reorganizar muita coisa no organismo dela. Ela emagreceu 6 quilos e depois ela continuou o processo dela de emagrecimento com outros profissionais. E ela tá linda, maravilhosa e eu sou super feliz de ter feito parte desse processo na vida dela. Olha, é o seguinte, vamos às dicas antes que o tempo da live acabe. Eu adoro que vocês participam aqui comigo sobre a banha de porco. Cheirosa do céu, você não vai acreditar que eu preparei um vídeo para postar hoje sobre isso. Que conexão que a gente tá. Eu vou postar um vídeo hoje falando sobre a banha de porco, mas como você tá aqui na live e tá fazendo essa pergunta, eu vou te adiantar. O uso de uma boa banha de porco, do porco caipira, eu acho legal, mas você também não precisa usar em tudo. Você pode deixar para fazer um feijãozinho mais especial, que você queira sentir o sabor da banha de porco. Eu acho que é isso. Quando você quer sentir aquele sabor. Porque quando você só usa por usar no processo de preparo, não precisa, não tem a necessidade. Para fazer arroz, fazer feijão, fazer carne, para fazer tudo, não precisa ser usado. Eu acho que o ingrediente ele tem que ser usado quando ele vai aparecer no prato, quando ele vai fazer total diferença. Por exemplo, um feijão temperado com banha de porco é outro feijão. Agora, arroz, eu acho que para mim arroz combina com um temperinho de alho. E aí você não precisa usar banha de porco em tudo. Mas se você conseguir comprar uma boa banha de porco, é bacana, tá? Às vezes a banha de porco é até melhor que óleo de coco. Tem menos gorduras saturadas, se eu não me engano. Mas é isso que eu li um dia. Mas eu vou me informar aqui, vou postar. Mas eu preparei um vídeo falando sobre a banha de porco para vocês hoje. Vamos às dicas para a gente encerrar a nossa live, senão vai ficando longo, cansativo e vocês vão enjoar da minha cara aqui. Vamos lá. Primeira questão sobre as minhas refeições é sempre comer comida de verdade. Na maioria das escolhas, tá? Você pode se permitir comer um doce, comer alguma coisa, mas em modo geral, 90% das minhas escolhas é comida de verdade. Então aqui eu já elimino enlatados, comida de pacotinho, comida pronta que vem. Sabe uma observação que eu fiz? Outro dia tinha umas crianças lá em casa que queriam que eu fizesse. E aí comprou aquela batata frita de pacotinho congelada. Aí eu falei, tá bom, vou fazer aqui na airfryer pra vocês. Aí, quando eu abri o saco, gente, eu juro pra vocês, não é possível que as pessoas não percebem isso. Às vezes eu me pergunto, né, mas é possível sim, senão não consumiriam tanto. E eu sou ótima, porque aí eu preparo, mas depois eu dou uma aula sobre o negócio. Aí eu fiz a batata. Quando eu abri aquele pacote de batata congelada, gente, mas é um cheiro tão forte de gordura que eu falei, meu Deus, como que as pessoas não conseguem perceber assim? Eu pegava na batatinha para colocar na airfryer, a minha mão ficou oleosa, ficou pegajosa assim, ó.
eu falava, meu Deus, isso daqui é uma gordura, tipo, daquela trans da pior qualidade, sabe? Você sabe, já veio esse pensamento, assim. E eu cheirava aquela gordura e era muito forte. Outra coisa também, aqueles nuggets. Eu acho que, eu não sei se isso é 100% bom, mas toda vez que eu vejo aquilo, eu falo assim, você sabe como que isso é feito? Porque é uma coisa que me marcou tanto. O processo de fabricação de salsicha e nuggets é surreal. É o resto do frigorífico que o povo passa numa máquina e faz aquele processo assim que vira aquela, aquele negócio assim. E aí enche de produtos químicos para ficar com cheiro bom, para ficar com não sei o quê. E as pessoas comem e dão para as crianças. E eu fico assim, meu Deus, tá tudo bem, mas se eu posso levar um pouquinho de conhecimento, então não custa eu falar. Deixa eu falar. É o seguinte, você sabe como que é feito isso aqui? E aí eu falo. Realmente, assim, eu falo, porque fazer uma batata frita na airfryer é bem saudável. Com a própria batata. Aí sim, né? Batata é batata. Eu até postei um vídeo ontem. Batata doce versus batata inglesa. Porque rotularam a coitada da batata inglesa que o povo não quer comer. Que só batata doce que é bom. E não é. Batata inglesa. Tem uma variedade de batata, gente. Vocês podem comer batata, não tem problema. Mas colocaram que só a batata doce que tá na moda, né? A moda tem um poder incrível. Mas vamos lá. Tá, primeira questão, comida de verdade. Pense nisso. Segundo ponto é o equilíbrio ao longo do dia. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de observar o meu consumo de carboidratos, proteínas e gorduras e fibras. Eu gosto de observar esses 4 pontos que eu estou consumindo ao longo do meu dia. Por exemplo, se de manhã eu acordar com mais fome, eu falo, eu vou iniciar o dia tendo carboidrato na minha refeição, porque eu estou com mais fome. Então, eu como um cuscuz, faço um pão de aveia, ou como mamão com aveia, ou como banana, faço uma panqueca. Ou eu faço um bolinho de air fry com banana e aveia, ou farinha de amêndoa, ou com farinha de coco. Eu englobo ali um carboidrato e uma proteína. O que eu penso quando eu vou fazer as minhas refeições? Eu sempre penso em estar ingerindo bom carboidrato, proteína e uma boa fibra e nutrientes. Então, um café da manhã para mim, o mais tradicional e que eu posto mais e que vocês veem aí é o quê? Eu sempre inicio meu dia comendo. Primeira opção, cuscuz com ovo, que já é uma boa fonte de carboidrato, de gordura e proteína, porque a gema do ovo tem gordura, certo? E aí eu coloco uma fruta, que seja uma saladinha ou com uva, com banana, com mamão. E em cima dessas frutas eu gosto muito de colocar linhaça, gergelim, alguma semente que vai me proporcionar mais ingestão de fibra, segurar mais a minha fome até o horário do almoço e outros nutrientes, ômega 3, aí tem outros nutrientes, né? Eu não sou nutricionista para falar aqui todos os nutrientes, mas são boas fontes. E com o meu autoconhecimento eu já sei o dia que eu tô com mais fome, eu tenho essa tendência a comer mais fibra, porque vai me alimentar mais. Então eu coloco linhaça, eu como gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, faço um pãozinho, coloco esse mix de sementes. Como um bom carboidrato, por exemplo. Quando eu como cuscuz no café da manhã, eu não faço nenhum lanchinho antes do almoço. Olha que legal, quando você começa a se observar. Por quê? Porque o cuscuz é um carboidrato forte
ele alimenta por mais tempo. Então, se eu como cuscuz com ovo, eu fico até o horário do almoço tranquila, bem tranquila mesmo, assim, não dá fome, não dá vontade de comer, não dá nada. Agora, se eu inicio o dia sem muita fome e como só um ovo mexido e tomo um café com leite, aí eu treino e tal, quando dá umas 10 horas da manhã, 10 e meia, eu já tô com fome de novo. E tem, sei lá, 2 horas que eu tinha tomado café da manhã. Por que que isso acontece? Porque eu comi alimentos que foram processados mais rápido e que não foram suficientes para me alimentar até uma próxima refeição do meio-dia, por exemplo. Ah, mas você pode. Aí tem aquela coisa, né? Ah, mas é o ideal comer de 3 em 3 horas. Tudo depende. Não fique com esse mito de que o certo é comer de 3 em 3 horas, certo? Cada organismo você tem que se ouvir, você tem que se autoconhecer e você tem que saber o que vai fazer a diferença para você. Tem dias que eu como 4 vezes, tem dias que eu como 2 vezes, tem dia que eu como uma vez no dia. Tudo depende do meu organismo, do meu dia, da minha atividade, dos meus sentimentos do dia. E quando você começa a desenvolver esse autoconhecimento, você começa a fazer essas leituras. Você começa a sacar. Por quê? Quantas vezes você está comendo no dia? Às vezes eu só almoço e janto. Às vezes eu só tomo café da manhã e almoço. Por quê? Às vezes eu tomei café da manhã à tarde. E aí às vezes eu almoço 4 horas da tarde. E dependendo do que você almoça, quando dá a noite, você não tá com fome. Eu tomo um chá. Normalmente quando eu como carne assada, churrasco à tarde, essas comidas assim que pesam mais, que a digestão é mais lenta, de carnes, por exemplo, a sua tendência é não jantar. Pelo menos a minha é não jantar. Quando é à noite, eu não tô com muita fome. Igual ontem, a gente almoçou, era umas 2 horas da tarde. E eu comi peixe. E o peixe estava gordo, assim, do peixe mesmo. Foi peixe assado, mas era tambaqui e ela tem mais gordura. Quando foi à noite, eu não quis jantar, porque eu ainda estava pesada, processando aquela gordura do peixe. Aí eu comi um melão e chupei uma laranja. Pronto. Então vamos lá. Como fazer essa divisão, né? Gente, eu falo muito vamos lá, tem que parar com isso. O que é bom você fazer esse equilíbrio. Essas dicas que eu tô dando, gente, é o que eu faço, uso para mim e do meu conhecimento, por acompanhamentos que eu faço com nutricionista. Mas se você tem condições de fazer acompanhamento com nutricionista certinho, um protocolo único para você é a melhor coisa do mundo. Mas se você não tem condições, você pega essas dicas e melhora os seus hábitos. Se eu começo o dia comendo um bom carboidrato, cuscuz com ovo, por exemplo, tomo meu café preto, eu fico aí toda manhã sem comer mais nada. Quando chega meio-dia, eu como uma boa proteína, folhas, saladas. Folha é salada, tá? Salada não é legumes cozidos. Então, eu como salada, uma boa proteína, proteína magra. Não como fritura. E aí, às vezes eu faço uma seleção ali de um grão, do feijão com arroz. Ou eu amo comer farinha. Então, às vezes eu faço uma farofinha de banana da terra com farinha, ou banana da terra com ovo e aveia, dá uma farofinha bem gostosa. E como com feijão e um pouquinho de arroz. A diferença de você misturar esses carboidratos vai estar em você dosar a quantidade de cada um. Quando a galera tá no desafio comigo, eu dou a dica de ter uma balancinha de cozinha. Porque com essa balancinha, você consegue ter mais percepção de quantidade. Uma coisa que às vezes falta no dia a dia, mesmo comendo saudável, tem que ter atenção com a quantidade. Então essa balancinha vai dar
essa noção para você, se você está comendo 50 gramas de um carboidrato, 50 gramas de outro, e você vai misturar o feijão com arroz, colocar uma proteína que seja 100 gramas, 150 gramas. E um prato aí perfeito, ele gira em torno disso, 200 gramas a 250 gramas de proteínas e carboidratos dessa mistura aí, que você vai ter a opção na sua casa. Quando é à tarde, eu gosto de ter lanches práticos. À tarde eu gosto de fazer uma vitamina de abacate, ou eu faço uma panqueca de banana, ou eu faço uma omelete, ou eu como uma torrada com ovos mexidos, ou eu faço um smoothie, um sorvetinho de banana com cacau 100% e um pouquinho de mel, ou eu faço um creme de manga. Outras opções de lanche: pão de queijo de frigideira, biscoito de queijo, que eu já postei aí pra vocês. É sempre um lanchinho gostoso. À tarde eu gosto de me dar mais prazer ainda. Então, é sempre um lanchinho assim e prático, porque eu já deixei a fruta congelada, já deixei o biscoito de queijo congelado. Se é um biscoito de um pão de queijo de frigideira, é prático, é rapidinho ali, ó. Você mistura, põe na frigideira, já foi. Quando é à noite, eu como comida. A mesma coisa do almoço, só que eu diminuo a quantidade. Por quê? Por que as pessoas falam assim, ai, não pode carboidrato à noite? Não é que não pode, é regra. Mas, se você raciocinar, se você parar para analisar, depois que você janta, você vai dormir. Você não vai queimar aquela janta. Por isso que à noite, tendencialmente, você deveria comer comidas mais leves, comer menos, porque você não vai fazer todas as atividades que você já fez no decorrer do dia. É diferente do almoço, que você almoça, tem gente que ainda vai treinar, vai trabalhar, sabe? Tem toda uma correria. Então você vai queimar isso. E à noite a tendência é você repousar o seu organismo. Ah, mas aí é diferente eu comer uma pizza no almoço e na janta? Pra mim não tem tanta diferença assim, a ingestão calórica vai ser a mesma. E o organismo, tudo bem que ele vai repousar à noite, mas ele também não tem horário, né? Eu acho que você tem que ter atenção com a sua ingestão que você está fazendo. Não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, porque tem gente que quer tomar café da manhã McDonald's, quer almoçar pizza e fica naquela coisa assim, não, mas eu ainda tenho o dia todo para queimar. Mas esquece que aquilo ali é uma ingestão grande de calorias. Gente, nossa live vai acabar. Eu falei demais hoje, li os comentários demais de vocês. E nosso tempo está acabando. Ai, que sofrimento. Chegou a mensagem aqui que já vai acabar. Mas para resumir, então, a criatividade na variação de sabores com receitas, por isso que eu entrego tantas receitas para vocês terem sacadas de sabores diferentes. A questão de beber mais água, as pessoas esquecem de beber água e aí tende a comer, confundindo a sede com fome. E esse equilíbrio de nutrientes ao longo do dia. Quando você come mais carboidrato no almoço, diminui na janta e vai sentindo esse autoconhecimento, essa necessidade de estar se alimentando no decorrer do dia, para que você nem passe fome e nem coma em excesso. Faça um equilíbrio de comer uma porção de fruta, comer 2 porções de salada no dia, comer fibra, comer um bom carboidrato, comer uma proteína magra. E você vai balanceando isso no decorrer do dia e com certeza você vai ter mais leveza e ter mais energia para as suas atividades. Gente, um cheiro grande, vou encerrar a live, tá? Ali na contagem regressiva já, 30 segundos.
Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário da live que eu respondo. Como o tempo passou muito rápido hoje, qualquer dúvida vocês podem me mandar aí que eu vou responder todos vocês. Tá bom? Um cheiro, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira.